They want to give plenty of time for discussion, E eu quero deixar um bom tempo para a discussão e as perguntas, but there's one major issue we want to look at, mas existe um tema muito importante que nós queremos olhar. and that is the historicity of the incarnation, E essa é a historicidade da encarnação. and especially in the light of the new fashions about mythology. E especialmente à luz dessa nova onda de mitologia. There are religions for which the historical doesn't matter. Existem religiões para os quais o histórico pouco importa. The historical origins of Hinduism are lost in the mists of time. As origens históricas do hinduísmo estão perdidos nos vapores dos tempos. And Hinduism doesn't seem to be the worse for it. E o hinduísmo parece que não sofreu nada com isso. And Buddhists certainly revere Gautama, E os budistas certamente reverenciam Gautama, but Theravada Buddhists do not think that the Enlightenment in any way is contingent on the historical knowledge of him. mas eles não consideram, os budistas, de que o iluminismo de alguma forma seja contingente ao conhecimento histórico dele. And even Islam, devout Muslims believe that God revealed himself to Muhammad, E mesmo no Islã, os muçulmanos acreditam que Deus se revelou a Maomé, but the focus of his revelation is more important than the life of Muhammad. mas o foco da sua revelação é mais importante do que a vida de Maomé. So again, there are all sorts of legends about Muhammad, but they don't need to be historical. E existem todas essas lendas a respeito de Maomé, mas elas não carecem de serem históricas. And even contemporary Jewish scholars E mesmo os estudiosos judaicos contemporâneos say that really, even if Moses didn't exist as a historical character, dizem que mesmo que Moisés não tenha existido como personagem histórica, there are those eternal truths that are conveyed que existem verdades eternas que nos são passadas, that really don't require the canons of contemporary history. que não requerem, que não necessitam da história contemporânea. And of course, there are many scholars who are attacking the Old Testament today. E existem muitos estudiosos que estão atacando o Novo Testamento, o Velho Testamento hoje em dia, And questioning whether any of it can be called history. e estão colocando em dúvida se isso pode ser chamado de história ou não. So we need to look at why it is that Christianity is rooted supremely in the historic life and death and resurrection of Jesus Christ. E por isso nós temos que olhar e saber qual é a razão por que o cristianismo está tão arraigado à vida e à morte e à ressurreição de Jesus Cristo. The historical nature of the Christian narrative is crucial. A natureza histórica da narrativa cristã é crucial. So let's begin by asking, what about the meaning of history? Então vamos começar fazendo a seguinte pergunta: e o significado da história? History consists of two things. A história consiste de duas coisas. There are events that have actually happened, Existem eventos que aconteceram and there are accounts or narratives given by eyewitnesses of those events. e existem relatos de pessoas que testemunharam, testemunhas oculares destes eventos. So that's what we mean by the historical. E é isso que nós queremos dizer quando dizemos o histórico. But scholars make a distinction between the historic Jesus and the historical Jesus. Mas os estudiosos fazem uma distinção entre o Jesus histórico e o Jesus a história de Jesus. The significance of the historical A significância do histórico is how the events are significant. é como é que será que os eventos são significantes? How does Jesus fit into his times? Como é que Jesus se encaixava no seu tempo? What's the historical evidence for the influence that he had? E qual é a evidência histórica para a influência que ele teve? But today, scholars tend to see only the historical. E hoje os estudiosos tendem a ver apenas o histórico. In other words, they're looking at the effects of Jesus' life upon his Christian community. Em outras palavras, estão olhando os efeitos da vida de Jesus sobre a sua comunidade.
And they're not taking seriously the historicity of Jesus himself. E não estão levando a sério a historicidade de Jesus propriamente dito. So there are many liberal theologians who don't believe in the resurrection Então existem muitos teólogos liberais que não acreditam na ressurreição as a historical event, como um evento histórico. but they're quite prepared to understand the historical significance of this belief that the community had. Mas estão muito preparados para discutir e acreditar no efeito que essa crença histórica produziu na comunidade. In other words, it doesn't really matter whether it didn't happen, Em outras palavras, não faz mal se aconteceu ou se não aconteceu. but certainly the belief that it happened had an influence upon a group of people. Mas se aconteceu ou não, a crença sobre aquilo influenciou muito a vida de um certo grupo. And so we might speak not about the historical Jesus, Então nós podemos falar não do Jesus histórico, but the historian's Jesus. mas o Jesus dos historiadores, Or indeed we may call him the scholar's Jesus. ou o Jesus dos estudiosos, The appraisal that the scholar has made of the data. que é a avaliação que o estudioso fez dos dados que estão presentes. So John Mayer, who has recently published a book called A Marginal Jew, Rethinking the Historic Jesus, John Mayer, que recentemente publicou uma história dizendo, um livro com o título Um Judeu Marginalizado ou Marginal, repensando a figura do Jesus histórico, argues we have these stories about Jesus. diz, nós temos essas histórias sobre Jesus, Whether they actually happened, we don't know, but certainly they're in the minds of those who report them. se aconteceram ou não essas histórias não sabemos, mas estão na mente das pessoas que falam sobre elas. But what we're really studying is Mas- the effect on the next generation. Mas o que nós estamos estudando hoje é o efeito disso sobre a próxima geração. Now, in the light of this, what we have, of course, to read is in John chapter 20, Mas à luz disso, o que nós temos que ler está em João capítulo 20, verse 30 and 31. versículos 30 e 31. So you might read those verses. 20, 30 and 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. And again, verse 24 E and 25 of the last chapter 21. E versículos 24 e 25 do capítulo 21. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrito, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Now, it's significant that at the beginning of the gospel, there's the recognition that Jesus is from above. É interessante notar que no começo desse evangelho há o reconhecimento de que Jesus vem de cima And that John the Baptist witnesses to him. e que João Batista dá testemunho dele. So we have a historic figure Então nós temos a figura histórica who is at the same time proclaiming that this is one that comes as a revelation from above. Uma figura histórica que está dizendo ou proclamando que este é um que veio como uma revelação, That of course como uma revelação de cima, that the word has become flesh and dwelt among us. que a palavra se tornou carne e habitou entre nós. In other words, there is a transcendent revelation as well as the imminence of historic events. Em outras palavras, há uma revelação transcendente, bem como os históricos, os eventos históricos que são iminentes. Now, the Newtonian worldview, the Enlightenment period of history, Agora, a visão cósmica do newtoniana, que é o período do iluminismo, find it very difficult to accept this tension. achou muito difícil aceitar esta tensão. So that the historicity of this incarnational narrative De forma que a historicidade desta narrativa de encarnação is a problem é um problema
when everything is within this receptacle of space and time, É um problema quando tudo está dentro do receptáculo de tempo e espaço, where all things are determined by cause and effect, onde todas as coisas são determinadas por causa e efeito, and you have this mechanistic imagination or consciousness. e você tem essa consciência que é mecanista. And so the skepticism was about the supernatural. Então, o ceticismo tinha a ver com o sobrenatural. Doesn't fit into this cosmology. Isso não se enquadra com essa cosmologia. It doesn't fit into a deistic and also a mechanistic view of the universe. Isso não se enquadra numa visão do universo que é deísta e ao mesmo tempo mecanista. There's no room for miracles, Não há espaço para milagres and certainly no concept of God becoming man can conceivably be considered within such a framework. e certamente nenhum conceito de que Deus tenha virado homem cabe dentro dessa estrutura. And of course, the rational empirical epistemology or way of knowing E a epistemologia racional is likewise not hospitable to belief in these stories. também não é hospitaleira para uma crença nesse tipo de história. In other words, transmission can be synchronic across cultures, Então a transmissão pode ser sincrônica, ela atravessa culturas, but it cannot be anachronic. mas ela não pode ser anacrônica. That is from above, Isso quer dizer de cima, outside of this receptacle, fora desse recipiente outside of this mindset. e fora dessa postura mental. And so this is exactly what Immanuel Kant tried to do. E é exatamente isso que Immanuel Kant tentou fazer. He wrote a book called Religion Within the Limits of Reason Alone. E ele escreveu um livro que se chama A Religião Dentro dos Limites da Razão Apenas. Where reason is absolute, there's no place for revelation. Aonde a razão é absoluta, não há espaço para revelação. And today, the great crisis of our mainline denominations E hoje a grande crise das nossas denominações históricas is not even over quarrels about homosexuals. já não é mais só uma discussão sobre os homossexuais. It's fundamentally between those who believe that the whole of Christianity has to be revamped and reinterpreted within a rationalistic framework. É uma discussão entre aqueles que acreditam que todo o cristianismo tem que ser repensado e remodelado dentro de uma estrutura racionalista. That's to say, the historical narrative of the Gospels is pre-scientific. Em outras palavras, a narrativa histórica dos evangelhos é pré-científica It doesn't fit in to this framework. e ela não encaixa nessa estrutura. Now, one of the consequences of the weakness of a rational universe or a rationalistic mindset Uma das consequências da fraqueza de uma postura mental ou uma consciência que é puramente racionalista is that it's created a huge dilemma in the dividing of facts from values. é que ela criou um enorme dilema na divisão entre fatos e valores. It's like saying that in technology you can only have techniques É como dizer que na tecnologia você pode ter apenas técnicas, that are facts, que são nada mais do que fatos. but you'll never get blood out of stone, Mas você nunca vai conseguir tirar sangue da pedra. and you'll never get facts. You'll never get values out of facts. E você nunca vai conseguir tirar valores dos fatos. So the facticity of the empirical world Então, esses fatos do mundo empírico, faces this ditch as well. ela está encarando essa vala também. It's a great ditch between facts and values. É uma vala enorme entre fatos e valores. And so consequently, this rationalistic mindset Então, consequentemente, essa postura mental apenas racional, is incapable of giving any explanation of the atonement. ela é incapaz de dar qualquer explicação quanto ao nosso perdão. It looks at it factually. A nossa expiação. Ela olha para a expiação como uma coisa, um fato apenas. If Jesus Christ is innocent, Se Jesus Cristo é inocente, why does God punish an innocent victim? por que Deus pune uma vítima inocente? Or perhaps, why does God punish at all? Ou, melhor ainda, por que Deus vai punir ponto final?
And so, in the rational framework, substitutionary theories of atonement are unintelligible. Então, na estrutura racional, essas teorias de expiação e substituição são absolutamente ininteligíveis, incompreensíveis. They become morally dubious. Eles são moralmente duvidosos. And so, there's a great sense of revolt by liberal theologians Então há um grande senso de revolta por parte dos teólogos liberais. that classical theology can't survive in a scientific world. É que a teologia clássica não pode sobreviver no mundo científico. One of the things that our own bishop in our diocese, who's a liberal, has done Uma das coisas que o bispo na nossa diocese lá tem feito is to really, therefore, demolish any idea of a transcendent love of God. ele é um liberal e ele demoliu qualquer ideia de um amor transcendente de Deus. All that love means is giving a sweet smile to your neighbor when you say good morning, O amor simplesmente significa dar um sorriso bonito para o seu vizinho quando você diz bom dia and that you're nice to other people, e que você é bonzinho com os outros, but there are no transcendental values. mas não existem valores transcendentais. It's all based on your own understanding of social behavior. Tudo está baseado na sua própria compreensão do comportamento social. It's a closed world. É um mundo fechado. And so what was done by D.F. Strauss, following on Kant, Então, o D.F. Strauss, seguindo o Kant, in 1835, em 1835, was to write the life of Jesus critically examined. escreveu um livro, A Vida de Jesus, um exame crítico. And of course, it's again what Kant was doing in a closed universe. E outra vez, era o que Kant fazia no universo fechado. Everything has to be explained by cause and effect. Tudo tem que ser explicado por causa e efeito. So you get rid of all miracles, Então, tira fora todos os milagres, any notion of the supernatural, qualquer ideia do sobrenatural and of course any notion ultimately of the transcendent. e qualquer noção transcendental. Now, in reaction to that, Em reação a isso, postmodernism vem o pós-modernismo. denies there's a closed system. Ela nega o sistema de pensar fechado. I mean, you see it in the behavior of other people. Veja o comportamento das pessoas. You're an evangelical, are you? Ah, você é evangélico? Oh, that must be nice for you. Ah, que legal para você isso aí. See, but I'm a Buddhist, Ah, eu sou budista. and I just recently embraced it. E eu acabei de abraçar o budismo. And I may go on to other things. Eu acho que talvez eu experimente outras coisas. You know, there are many waves that break on the surf of Californian beaches. Existem muitas ondas que quebram nas praias da Califórnia. So we'll have a next wave, you see. Então vamos ver qual vai ser a próxima onda. And we have religious waves as well. E you nós see. temos ondas religiosas também. And of course, the novelty of each one I can be open to. E eu posso me abrir para a novidade de cada uma delas. So this kind of open-mindedness to everything E essa mente aberta para tudo means that we live with an eclecticism quer dizer que a gente vive com um mundo eclético that is quite prepared to include the supernatural with the natural. que inclui o sobrenatural junto com o natural. And that's why we have this whole new revision of interest in the kind of thing that Joseph Campbell has given us. E é por isso que nós temos toda essa nova onda de interesse nesse tipo de material que o Joseph Campbell nos tem dado. That instead of demythologizing, we're remythologizing. Que ao invés de tirar a mitologia da nossa história, nós temos que trazer de volta a mitologia. And Joseph Campbell makes the basis for this openness towards myth E o Joseph Campbell estabelece a base para essa abertura quanto à mitologia, by having a basic premise of belief tendo uma premissa básica de crença, that the human microcosm que o microcosmo humano is expressive of a greater macrocosm or reality. ela é uma expressão de um macrocosmo ou uma realidade maior. There can be an attunement between one and the other. E que há uma ligação, existe uma sintonia entre uma e a outra. It's a very old system of consciousness. In the Middle Ages, it was called the Great Chain of Being. É um sistema antigo de consciência da Idade Média que se chamava a Grande Cadeia do Ser. So it's ironic that a medieval consciousness is being revived. E é interessante ver que a nossa consciência medieval está sendo ressuscitado.
So, as I was suggesting before the break, E como eu estava sugerindo antes do intervalo, the issue now is, can myth be historical or must myth be simply mythic? o assunto é: o mito pode ser histórico ou o mito tem que ser mítico? Well, C.S. Lewis has written an essay, C.S. Lewis escreveu um ensaio. Myth became true O mito se tornou verdade when Christ became man. quando Cristo se tornou homem. And of course, he was in his youth fascinated by the Norse myths. E ele, como jovem, estava fascinado por aqueles mitos nórdicos. And later, of course, when he became a friend of J.R. Tolkien, E mais tarde, quando ele fez a sua amizade com J.R. Tolkien, the two of them were great, what we might call mythologists. os dois eram entre si grandes mitologistas. Now, both of them were Christian, Ambos eram cristãos, though of course Lewis has always been much more articulate, and apesar de publicly so, than Tolkien. apesar de que o Lewis sempre foi muito mais a público com a sua fé do que o Tolkien. And both of them were really accepting that myth can really be a conveyance of metaphysical truths. E ambos estavam aceitando o fato de que o mito pode ser uma maneira de expressar verdade metafísica. That myth has a kind of psychological power that expresses holistic realities. Que o mito possui um poder psicológico que expressa verdades holísticas. For example, Freud, of course, used it in this way O Freud, por exemplo, usava isso da seguinte forma, when he speaks of the Oedipus complex. quando ele falava do complexo de Édipo. That is to say that there's a human tendency Isso quer dizer que há uma tendência humana for a little boy to be very attracted to his mother, que um menininho se sinta muito atraído por sua mãe, or indeed a little girl to be very attracted to her father, ou uma menininha ao seu pai. and that as a teenager E como adolescente, he begins to see his father's arrival for his mother's attention. ele começa a perceber no seu pai um rival pela atenção à sua mãe. And you know, there can be mothers who feel that their husbands pay more attention to the daughter than to themselves. E existem mães que sentem que o marido dá mais atenção à filha do que a ela mesma. And others in the family wonder why there's this extraordinary put down of the daughter by the mother. E outros familiares mais distantes pensam, mas por que essa mãe está sempre abafando a filha desse jeito? Or indeed the put down of the son by the father, Ou por que o pai está sempre reprimindo o filho desse jeito? because although they don't admit it, Porque mesmo não admitindo isso, they're really jealous eles têm ciúmes of the relationship. do relacionamento que existe. Well, this is a human condition. Essa é uma condição humana. We don't need the myth of Oedipus Rex to explain it, but it did happen in that myth. Nós não precisamos do mito de Édipo para explicar isso, mas isso aconteceu naquele mito. So I think that mythology in the classical world fulfilled a significant human element. Então eu acredito que a mitologia no mundo clássico preencheu um elemento humano importante. You know, our planet is only habitable because we have an atmosphere. Como sabem, o nosso planeta só é habitável porque possui uma atmosfera. And this intense solar radiation of our planet we're protected from E a intensa irradiação solar do nosso planeta, nós somos protegidos dela. so that less than 1% of all incoming radiation De forma que menos de que 1% de toda a irradiação que vem na nossa direção we're protected from by the atmosphere. nos atinge porque nós somos protegidos pela atmosfera. You can say that mythology is a kind of atmosphere E você poderia dizer que a mitologia é um tipo de atmosfera to keep the inscrutability of the fates from damaging us. para que aquilo que é incompreensível na fatalidade possa nos ferir. That the transcendent can be seen in human categories of gods and goddesses that are cavorting sexually
and showing all the passions of the emotions. Que o transcendente pode agora ser visualizado na forma de deuses e de deusas que estão em grandes farras sexuais e muita paixão. Because without the myths, Porque sem os mitos, it would be intolerable to the human psyche seria intolerável ao psíquico humano to simply live with the inscrutability of the fates. de viver simplesmente com aquilo que é incompreensível dentro da fé. As it was, the gods themselves, we are told, shivered like dogs when they faced the fates. Como nós ouvimos dizer, os próprios deuses, quando encaravam o destino, tremiam como cachorros. Now, Lewis doesn't explain all this, Agora, Lewis não explica tudo isso, but what Lewis sees about myth mas aquilo que o Lewis vê a respeito do mito is that it does convey metaphysical aspirations. é que ela passa aspirações metafísicas. They are the dreams. São os sonhos, They are the inner intuitions são as intuições mais interiores that we have in our spirit, que nós temos em nossos espíritos. that in a sense we don't need words for because we have a myth for instead. Que num sentido assim a gente não precisa de palavras porque nós temos um mito para expressar aquilo. So he says, Então ele diz, the incarnation a encarnação is the myth that has come true. é o mito que virou verdade. Well, what's the objection to that? Qual é a objeção a isso? It confuses truth or revelation with myth Isso confunde verdade ou revelação com mito, because it's speaking about a human efficacy of how it affects our behavior. porque ela está explicando uma eficácia humana de como é que isso impacta o nosso comportamento. So, although there are evangelicals that are prepared to go along with Lewis in this regard, E apesar de que existem evangélicos que estão dispostos a andar junto com Lewis nesse pensamento, I have a big question mark about it. eu tenho uma grande dúvida quanto a isso. Myth is not a good word for the gospel Mito não é uma palavra boa para se associar ao evangelho, because we still have a prejudice to believe that no myths are true. porque nós temos um preconceito que nos diz que nenhum mito é verdade. They're dreaming rather than reality. E que isso é sonhar, não é realidade. And Soren Kierkegaard has a different viewpoint. E o Soren Kierkegaard tem uma outra maneira de abordar We're isso. going to say quite a bit about him during this week. E durante essa semana nós vamos falar bastante em Kierkegaard. And so, in the philosophical fragments that we will examine, E nesses fragmentos filosóficos que nós vamos estar examinando, which is really his examination of John's Gospel, que é o exame que ele fez do Evangelho de João, he says the story of the incarnation ele diz que a história da encarnação is beyond human imagination. é além da imaginação humana. That it's inconceivable that man should have thought that this is what God would do. E que é inconcebível que o homem tenha pensado que é isso que Deus iria fazer. And here, I think, is an echo of 1 Corinthians 2, verses 7 and 8, E aí eu acho que há o eco de 1 Coríntios 2, 7 e 8. that eye has not seen, nor ear heard, Que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, neither hath it entered into the heart of man, nem entrou no coração do homem, the things which God hath prepared for those who love him. aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. So yes, Osiris, Adonis, other myths may speak of a dying and rising God, Então, o Ciro ou Adonis e outros mitos podem falar de um Deus que morre e ressurge. but the gospel narrative is incomparable, Mas a narrativa do Evangelho é incomparável irreplaceable, e insubstituível. because man's human imagination Porque a imaginação humana, or human consciousness, ou a consciência humana, grounded in the human condition, que é alastreada na condição humana, cannot really comprehend ela não pode compreender the purposes of God, os propósitos de Deus, or indeed the character of God. ou então o caráter de Deus. So there's no myth, there's no bridge Não há nenhuma ponte between myth and revelation. entre mito e revelação. Now, one writer, Stephen Evans, who discusses this Um escritor que discute isso, Stephen Evans, in a recent book, which I've just been reading myself, num livro que eu estou lendo agora mesmo, is inclined to say, oh, but really we can bring Lewis and Kierkegaard together. ele está dizendo, olha, eu acho que nós podemos unir Lewis e Kierkegaard.
Of course, Lewis would agree that this is a unique revelation. E certamente Lewis concordaria que essa é uma revelação única. Of course, it's only God that can reveal this to man. E é só Deus que pode revelar isso ao homem. But the issue still remains then, why speak about myth? Então permanece a pergunta, por que falar de mito? Because for the scholar, Porque para o estudioso, myth is one way of explaining o mito é uma maneira de explicar how facts can change behavior, como que os fatos podem mudar o comportamento. so that you have a kind of bridge between the facticity of the narrative E aí você constrói uma ponte entre os fatos da narrativa and the imaginative power that it provides e o poder de imaginação que ela provê, to enable us to apply it to our living. para que a gente possa aplicar isso à nossa vida. Now, what Stephen Evans forgets to talk about Agora, o que o Stephen Evans esquece is what is the effect of the Holy Spirit in all of this. é qual é o efeito do Espírito Santo em tudo isso. Isn't it the work of the Holy Spirit to do this convincing, Esse convencer não é parte do trabalho do Espírito Santo? of this living out the doctrines? Desse viver das doutrinas. And so this is what I think we can look at again throughout this weekend, throughout this week, E eu acho que nós podemos, durante essa semana, continuar olhando para isso. that the power of the Christian narrative É que o poder da narrativa cristã is not only in the narrative, não está apenas na narrativa. and therefore why, this is why the power could lie in the mythic narrative, E é por isso que, então, o poder também poderia estar na narrativa mítica, because the power of the Christian narrative lies in the Holy Spirit. porque o poder da narrativa cristã está no Espírito Santo. It's Jesus promised to the disciples Porque Jesus prometeu aos discípulos that the Paraclete would bring the truth to their remembrance, que o Paráclito traria a verdade à sua lembrança, that he would judge, que ele julgaria and fundamentally he would teach. e que ele, fundamentalmente, iria ensinar. It's the Holy Spirit that is our discipler. É o Espírito Santo que é o nosso discipulador. He's profoundly our mentor. E ele profundamente é o nosso mentor. And so it's his conviction E é a convicção dele that becomes our conviction. que se torna a nossa convicção. And this is one thing that I think is a dilemma for contemporary evangelical scholarship. E eu acho que esse é um dos dilemas dos estudiosos evangélicos da atualidade. Because we still live with rational convictions. Porque nós ainda vivemos e convivemos com convicções que são racionais. Carl Henry used to hit me on the head with his propositional truth. O Carl Henry batia na minha cabeça com a sua verdade proposicional. And he wrote 5 volumes on propositional theology. E ele escreveu 5 volumes de teologia proposicional. It's dead as far as postmodernity is E no concerned. pós-modernismo isso aí está morto. So we have to explore Então nós temos que explorar what is the role of the Holy Spirit in Christian scholarship. qual é o papel do Espírito Santo em ser um estudioso cristão. And I don't find Christian scholars asking that question. E eu lamento informar que eu não vejo os estudiosos cristãos fazendo essa pergunta. So it's something that's provocative for us to É consider. alguma coisa provocativa para a gente pensar. Now we're going to have some discussion. Agora vamos a alguma discussão. And I was already asked in the break for one question, which I said, let's share it with the whole community. E então me fizeram uma pergunta no começo que eu disse, vamos compartilhar essa pergunta com toda a comunidade. So raise it to us. Então, se você puder falar no microfone a sua pergunta para a comunidade. Peraí. Som no microfone. Tá bom. Dr. Houston falou que para entrar no mundo divino ou transcendental é preciso se conhecer. Acredito que seja verdade, mas eu estava assistindo outro dia uma palestra de um espírita que estava dizendo que para nos abrir para o mundo espiritual, que é muito perigoso,
nós precisamos nos preparar psicologicamente. Precisamos passar por uma terapia psicológica e ter egos fortes. E Jesus falou que Ele estava vindo para as pessoas doentes. E muitas vezes as pessoas que vêm para a igreja realmente têm muitas doenças. São pessoas que não se conhecem. São pessoas pós-modernas, vamos dizer. Qual a diferença entre o caminho espírita e o caminho de Jesus? It's a very interesting question, very profound. É uma pergunta muito interessante e muito profunda. I think in the first place we realize that to enter into the spirit world, Em primeiro lugar, nós percebemos que para entrar no mundo dos espíritos is expressive of people that live with alienation. é expressivo das pessoas que convivem com a alienação. It's one thing to be idealistic, Uma coisa é você ser idealista, but that is often expressive of inner loneliness. e isso é uma expressão de uma solidão interior. To live with reverie and daydreaming. Para viver no mundo da lua, sonhando. So while we think ideals are good, sometimes they're unhealthy because they indicate how lonely we are. E às vezes nós pensamos que os ideais são bons, mas às vezes elas são apenas indicativos da nossa solidão. But a deeper form of loneliness Mas uma forma mais profunda ainda de solidão is to reach out to the spirit world. é você se abrir para o mundo espiritual. And so I think any fascination with the demonic or the spiritual world Então qualquer fascínio com o demoníaco e com o mundo dos espíritos, is an index of alienation. ela é um índice de alienação. And the consequence is that you then become vulnerable E a consequência disso é que você se torna vulnerável in your isolation no seu isolamento to other spirits. a outros espíritos. And this, of course, is the wisdom of this witch doctor or whoever it was, E essa é exatamente a sabedoria desse bruxo, ou sei lá eu quem ele era, that you need a strong ego to face that the hazards of that world of spirits. que você precisa de um ego forte para poder encarar os perigos desse mundo dos espíritos. Because it's an interpretation of instead of relationship, a power. É uma interpretação que, ao invés do relacionamento, se tem poder. And this quest for power E essa busca de poder is an index of the isolation of the self. é um índice do isolamento do ser. Because if I don't have relationships, Porque se eu não tenho relacionamentos, I'm not nurtured by love, eu não sou nutrido pelo amor. and the more isolated I am, E quanto mais isolado eu sou, the more power I seek instead. quanto mais poder eu busco ao invés. And so the demonic Então o demoníaco is the world of power é o mundo do poder, in place of love. no lugar ou em substituição ao amor. So even the practitioner in this area is saying beware. Então até quem pratica isso aí está dizendo, cuidado. Because what is possession? Porque o que é essa possessão? Being empowered. Ser empoderado, ter o poder. Or what I think is empowering for me, Ou aquilo que eu acho que está me empoderando, only to find that one is captive só para descobrir depois que eu sou prisioneiro to other powers. a outros poderes, de outros poderes. Why are we not afraid of the Holy Spirit? Por que nós não temos medo do Espírito Santo? How is he different from these other spirits? Como é que ele difere desses outros espíritos? Because he's a spirit of love. Porque ele é o espírito de amor. As Romans 5 points out, Como Romanos 5 nos aponta, that the love of Christ is poured into our hearts by the Holy Spirit. que o amor de Cristo é despejado para dentro dos nossos corações pelo Espírito Santo. And what is the manifestation of love? E qual é a manifestação do amor? To give space in kindness for the uniqueness of the other. Para dar espaço, abrir espaço em bondade para aquilo que é unicidade, que é o ser único do outro. Not to make them captive, but to make them free. Não para torná-los cativos, e sim para libertá-los. If the Son shall make you free, you're free indeed. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente você será livre. So where there's a spirit of kindness, Então, aonde que o espírito de bondade, which of course is the spirit of Christ, que é o espírito de Cristo, or indeed
the work of the Holy Spirit, ou então a obra ou o trabalho do Espírito then it Santo, gives us space to be. é que Ele nos dá espaço para ser. So I can say, when I'm most in Christ Jesus, Então eu posso afirmar que quando eu estou mais em Cristo, I'm most myself. é que eu sou mais eu. Because His desire is to me to manifest my uniqueness. Porque o desejo dele é que eu possa expressar aquilo que em mim é único, That's what's to the glory of His love, e é isso que glorifica o seu amor. which even in a healthy family we can see. Que mesmo numa família saudável nós podemos ver. Then when we allow the uniqueness in each of our children to flourish in love, they Quando- flourish freely. Quando nós permitimos aquilo que é único em cada um dos nossos filhos se manifestar livremente em amor, ele se manifesta. And they are free distinctively. E eles são livres de formas distintas. Uniqueness is a category that belongs to God's love. Ser único é uma categoria que pertence ao amor de Deus. It's unknown in the world of nature. E é desconhecido no mundo da natureza. So we need today, I think, to realize that any fascination with the spirit world Então nós temos que reconhecer que qualquer fascínio com o mundo dos espíritos is a symptom of alienation. é um sintoma de alienação. And not Tillich, but the German theologian Tillich, who wrote a book on Satan, O teólogo alemão Tillich, que escreveu um livro sobre Satanás, said, I'm not an expert on Satan disse: eu não sou um expert em Satanás, because he's the great it. porque ele é o grande... não sei traduzir isso. Ele é o... Hein? Yeah, I can't translate that. He's the great it. Ele não é um... Hein? Ele é o grande aquilo. Obrigado. Yes. Which means that he is the force that ultimately depersonalizes. Ele é a força que no final das contas despersonifica. So for my safety, I have to flee from him. Então, para minha segurança, eu fujo dele. So this witch doctor was right. Então, esse líder espírita, esse bruxo aí, estava certo. You need a strong ego. Você precisa de um ego forte. But you see, a strong ego that's built into the self, Mas um ego forte que é construído e edificado no ser, with its own resources, com os seus próprios recursos, is what we call a narcissistic personality. é o que nós chamamos de uma personalidade narcisista. And the very nature of narcissism E a própria natureza do narcisismo is the fragility of the self. é a fragilidade do ser. And so, one of the problems of being narcissistic Então, um dos problemas de você ser narcisista is that the most selfish people are actually the most fragile people. é que as pessoas mais egoístas são exatamente as pessoas mais frágeis. So, look at all those dynamics. Então, olhe para todas essas dinâmicas. And so, Tillich, although he wasn't dealing with some of these issues we mentioned, but E Tillich, que não estava lidando com alguns desses temas que nós estamos falando, do you then believe in a personal devil? Do you believe that Satan is personal? então você acredita que o diabo é pessoal? No, he said, I don't. E ele disse: não, não acredito. But I believe he has the diabolical capacity Mas eu acredito que ele tem a capacidade diabólica to so penetrate us de tal forma nos penetrar that he destroys our personhood. que ele destrói a nossa pessoa. So in that sense, he's personal. E nesse sentido, ele é pessoal. Not in a pro-personal, but an anti-personal sense. Não num sentido pró-pessoal, e sim num sentido antipessoal. Anyway, those are some suggestions. Essas são algumas sugestões. Vou dominar, só mais uma perguntinha. Não estou sendo cínico, mas eu faço com muito amor e carinho. Como se relacionar com uma igreja evangélica, que fala cada vez mais a linguagem do inimigo? How can we, I don't want to be cynical, I ask with a lot of love, how can we deal with an evangelical church which each day speaks more the language of the enemy? You know, using the language Uma igreja of the enemy impessoal, de more, poder, an impersonal church, e assim por diante. power, using the vocabulary of the enemy. What the Christian church needs to learn is there's a huge contrast between the individual and the person.
O que a igreja cristã precisa aprender é que existe um contraste enorme entre o indivíduo e a pessoa. Being an individual is being a sinner. Ser um indivíduo é ser um pecador. Is our natural condition. Essa é a nossa condição natural. And sin is self-containment. E o pecado é autocontenção. It's the autonomous self. É o ser autônomo. And the archetype of the autonomous self today is the individual. E o arquétipo do ser autônomo hoje em dia é o intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era o seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como a unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, e ele exclama: Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Vamos orar? Pai amado, nós te amamos e reconhecemos que o Senhor é tão absolutamente maravilhoso. O Senhor tem nos dado o privilégio de estarmos aqui nessa noite com os nossos corpos e mentes funcionando bem. Podemos abrir a sua palavra, estudar e aprender, e podermos contar com a maravilhosa presença do Teu Espírito em nós, fazendo exatamente aquilo que o Senhor disse que Ele faria, nos conduzindo a toda a verdade, nos ajudando a entender o Senhor, os seus mistérios e a sua palavra. E nessa noite em que nós vamos tentar entender a significância da palavra, nós pedimos que a palavra que se fez carne realmente venha habitar em nós agora, nessa noite, plenamente através do Seu Espírito. E nós te damos autoridade e autorização, Senhor Jesus, que já é sua, mas nós cedemos a nossa vontade à sua vontade. Venha e encampe o território das nossas mentes, nossas almas e nossos espíritos. E tire daí tudo que não serve e implante a sua verdade profundamente em nós, para que as nossas vidas glorifiquem o seu nome. Esse é nosso propósito. E por isso nós pedimos em teu nome. Amém. This afternoon we were looking at the impact of postmodernism and the shift towards it that has taken place in our society. Essa tarde nós estávamos olhando o pós-modernismo e o impacto da mudança para o pós-modernismo que está ocorrendo na nossa sociedade. And as we will continue to explore this week, basic elements of our humanity like the understanding of truth or reality. E meaning. Essa semana nós vamos continuar estudando os elementos básicos como verdade, significância, realidade. Are all being challenged and questioned. Todas essas coisas estão sendo desafiadas e questionadas. So as a prelude to our theme this evening on the Word of God in John's Gospel. Então, como prelúdio ao nosso tema dessa noite sobre a palavra de Deus no Evangelho de João, let us see what is happening with meaning. Vamos ver o que está acontecendo com significância ou significado. Meaning is being taken apart.
dismembered. O significado está sendo desmontado, está sendo desmembrado. Sometimes when we listen to people that we don't trust, Às vezes, quando nós escutamos pessoas em quem não confiamos, we just feel within us, words, words, words. What are they but words? a gente sente dentro de nós palavras, palavras, palavras. O que são palavras se não meras palavras? Meaning is disintegrated, Porque o significado das coisas está desintegrando. like loose sand instead of the sandstone. É como se fosse uma areia solta em vez de ser uma arenita. There's no cohesion. Não há nenhuma coesão. And of course, most of us spend a lot of our time socially in what we call chit-chat. E muitos de nós gastamos muito do nosso tempo socialmente apenas batendo papo. And you do it for an hour or 2 hours, E você faz isso durante 1 hora ou 2 horas. and at the end of it, what's being communicated? E no fim daquilo, o que se comunicou? Nothing. Nada. Conviviality, Simplesmente tivemos um bom tempo juntos, friendliness, amizade, but not very much. mas não muita coisa. So why has meaning fallen apart? Agora, por que o significado foi desmantelado? Because there's a reaction against the structure of language. Porque há uma reação contra a estrutura da linguagem. One of the traits of modernism was, as we've seen, rationalism. Dos traços do modernismo era exatamente como vimos hoje pela tarde, o racionalismo. And structuralism in language E a estrutura nas linguagens is an expression of rationalism. é uma expressão de racionalismo, do racionalismo. Just as legalism Da mesma forma que o legalismo is also traditional to religious language, também faz parte da tradição da linguagem religiosa, or indeed morality. ou então moralidade. So what has happened in our postmodern reaction to Então, rationalism na nossa reação pós-moderna ao racionalismo, is to also question structuralism. é que nós começamos a questionar também o estruturalismo. And so Jacques Derrida, who is the great deconstructionist philosopher, Então, Jacques Derrida, que é o grande filósofo da deconstrução, has said that the relief and design of structures appears more clearly when the content, which is the living energy of meaning, is neutralized. ele disse que a estrutura e o significado das coisas aparece mais claramente quando o conteúdo e o seu significado são neutralizados. In other words, structuralism is about the formalism, about the formalities of how texts create meaning. O estruturalismo tem a ver com a forma em que textos criam sentido. It's like looking at the anatomy of language É como se você estivesse olhando a anatomia da linguagem, rather than the physiology of language ao invés da fisiologia da linguagem. as to what the language really means. O que a linguagem significa. But since language plays such an active role in forming our perception of reality, Agora, já que a língua tem um papel tão decisivo na formação da nossa